5 erros de quem imigra para Portugal. Nesse vídeo, se você vai imigrar para Portugal, você precisa saber desses 5 erros para evitar isso na sua imigração. Vamos para o primeiro erro: perspectiva errada sobre Portugal. Quando você tem uma perspectiva errada sobre Portugal, se você imigra para Portugal, você acaba tendo um choque. Por que você acaba tendo um choque? Porque você tem uma perspectiva errada sobre o país. Então, depois de você emigrar para o país, você acaba tendo esse choque. Porque você esperava uma coisa ou teve uma perspectiva muito alta sobre Portugal e quando cá chegou, se deparou com uma realidade totalmente diferente. Isso é um erro muito clássico, porque você coloca Portugal no auge e quando chega em Portugal, dá conta que não é tudo aquilo que você pensava. Por isso, um dos grandes erros que muitos imigrantes cometem é isso, uma perspectiva errada sobre Portugal. Então, se você vai migrar para Portugal, saiba qual é a realidade de Portugal. Porque se você tiver uma perspectiva muito alta, com certeza você vai se decepcionar. Como por exemplo, se você tem uma perspectiva muito alta que acha que se chegar em Portugal simplesmente vais ter a tua vida resolvida, você está errado. Se você tem uma perspectiva errada de Portugal, achando que vai vir para Portugal e não vai ter desafios, você está errado. Se você acha que vai vir para Portugal e em pouco tempo você vai conseguir estar financeiramente estável, então você também tem uma perspectiva errada, ok? Então esse é um erro que muita gente comete. Perspectiva errada. Portugal é um país seguro? Sim. Portugal é um país que se calhar tem algumas condições melhores do que o teu país? Sim. Mas um país que também tem as suas dificuldades e você precisa vir com perspectivas corretas para se adequar à realidade daqui, sabendo que você vai ter desafios e se você vir com uma mente preparada, você vai estar preparado para enfrentar esses desafios. E vamos agora para o segundo erro, que é imigrar sem disciplina financeira. Como é que isso acontece? Se você no teu país de origem já não tinha uma disciplina financeira, você acaba carregando esse erro também para Portugal. E isso até pode ser pior. Por quê? Porque Portugal é um país do primeiro mundo. Todos os meses você tem conta para pagar. Todos os meses você precisa calcular o que você tem que gastar. Todos os meses você tem que pagar renda. Todos os meses você tem que pagar água. Todos os meses você tem que pagar a eletricidade, a alimentação, o passe de transporte, a gasolina do carro, a prestação do carro ou a prestação da casa. Então, se você não tem uma disciplina financeira, você vai ter problemas em Portugal. Porque a tua falta de disciplina financeira que você tinha no teu país, você vai acabar trazendo para aqui e isso vai criar outro problema para você. Porque por você não ter essa disciplina financeira, você irá começar dando prioridade a coisas superficiais, como por exemplo roupas, calçados, saídas, viagens e gastar dinheiro como se não houvesse o amanhã. Todo mundo pode gastar dinheiro e é normal as pessoas gastarem dinheiro, mas é preciso uma organização financeira, saber o que se pode gastar e o que se deve guardar e o que você deve sempre manter para ter as suas contas em dia. Então, se você não tem disciplina financeira, saiba que isto vai dificultar muito a tua imigração. Vamos para o terceiro erro, que é não ser humilde. É isso mesmo, não ser humilde. Muita gente, quando falamos de humildade, confunde humildade muitas das vezes com palavras feias, como por exemplo burrice ou extrema mansidão. Não tem nada a ver com isso. Quando você é imigrante, você precisa ser uma pessoa humilde. Por que você precisa ser uma pessoa humilde? Porque você está a começar uma vida nova, conhecer pessoas novas, adequar-se a um ambiente novo. Então, humildade vai fazer você olhar mais, aprender mais, perceber mais, conhecer mais.
quando nós não temos essa humildade, achamos que já sabemos tudo e não queremos evoluir, isso acaba criando problema não para os outros, mas para nós mesmos. Porque nós não vamos ser humildes. Nós não vamos querer aprender. Porque nós achamos que sabemos tudo. E quando nós achamos que sabemos tudo, nós acabamos dificultando a nossa própria vida. Por quê? Porque quando você imigra para qualquer país, você reinicia a tua vida do zero. E quando você reinicia a tua vida do zero, você precisa aprender um modo de viver daquela determinada localidade, daquele determinado país. Como eles vivem, como eles fazem as coisas e como eu devo viver consoante a realidade do mesmo país. Então, se você não for humilde o suficiente para entender que no primeiro, no segundo, no terceiro ano você vai passar por essas fases de adaptação que vai exigir que você seja humilde, porque você terá que aprender a tratar dos documentos, aprender o modo deles de se comportar, estar, falar, conviver, ideologia e cultura. Então, se você não for humilde, com certeza você vai ter problemas na sua imigração e você vai acabar se frustrando. Vamos agora para o quarto erro: viver nas grandes cidades. Perceba, viver nas grandes cidades é o sonho de quase todos os imigrantes. Só que o problema é que muitos não sabem que viver nas grandes cidades para Portugal, em localidades como Lisboa e Porto, são zonas caras. E você, um imigrante, quando imigra para Portugal, é como se você fosse um bebê. Você está começando dando teus passos. Então você ainda não pode pagar uma renda cara. Você não tem como comprar um carro novo para se locomover. Você não tem como escolher trabalho. Percebe? Então, se você vem do país, vai diretamente para grandes metrópoles como Porto e Lisboa, é um erro. Pois a única vantagem que você vai ter de morar nessas cidades vai ser que você terá sempre emprego. Mas também, nesses empregos, saiba que você terá muitos empregos precários. Quanto digo? Muitos empregos e muitos empregos precários. Resume-se a falta de trabalhos com contrato. A falta de trabalhos onde é cumprido as obrigações no local de trabalho. Percebe? Então é necessário que você saiba isso, que é necessário você, ao começar, não vá diretamente para grandes metrópoles. Vá para cidades um pouco com que tem um nível custo-benefício. Por exemplo, cidades como Coimbra, cidades como, por exemplo, Viseu, Leiria, cidades como Aveiro. É melhor você começar nessas cidades. Depois, quando vais ganhando mais estabilidade financeira, aí sim podes ir para grandes cidades como Porto e Lisboa. Outro grande erro é emigrar sozinho. É isso mesmo. Parece bem básico e bem clichê, mas emigrar sozinho também é um grande erro. Por quê? Vou explicar. Um dos grandes inimigos de qualquer imigrante em qualquer parte do mundo é a solidão. Quando você imigra sozinho, você fica mais vulnerável, porque afinal de contas é só você. Todos os problemas só será você a resolver. Então você fica mais frágil e quando você fica muito tempo sozinho, você começa a ficar depressivo. E quando você começa a ficar depressivo, você tem menos motivação para fazer as coisas. Por isso, antes de emigrar, se pergunte se você tem uma namorada. Porque não emigrar com a tua namorada. Se você é casado, vá com a família. Porque lá à frente você até pode estar bem financeiramente, mas se você não tiver a tua família, com certeza você vai sofrer muito. E essa depressão pode afetar também o teu trabalho. Então, antes de emigrar, pense bem. Sei lá, se você não tem um namorado, uma namorada, sei lá, emigre com um amigo teu de confiança, ou alguém que também vai emigrar. Mantenham contato, sejam amigos, porque essa entreajuda vai ser muito importante. Porque aqui em Portugal, as pessoas não fazem amizade facilmente. Aqui em Portugal, as pessoas não têm relacionamentos amorosos facilmente. Diferente dos seus países, em que muitas mulheres facilmente tinham homens, ou homens tinham muitas mulheres, o modo de se relacionar em Portugal é diferente. O modo europeu é diferente. Então,
Se você vir acompanhado, pode ter certeza que vai ser muito importante para ti, porque você vai lutar com um dos maiores inimigos de qualquer imigrante, que é a solidão e a depressão. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, esse é o canal Porto Claro. Comente sobre outras dificuldades e outros erros que muitos imigrantes cometem ao vir para Portugal. Aqui nos comentários, dê o seu like, de modo a todos, né, estarmos aqui compartilhando nossas experiências. Esse é o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Dê o seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.